Fala galera, eu sou o Julian, eu tô aqui com o Vernex, tô aqui com o Dieguinho, com o Diegão, com a Isa e com o Vitão, e esse é o primeiro Aviva Cast. Então galera, para começar, a gente vai começar falando hoje sobre um pouco o propósito, né? E nada mais justo do que começar falando do propósito do Aviva Cast. Bom, primeiramente essa ideia surgiu no meu coração, em oração a Deus, há umas dois meses para trás, assim, e Deus falou muito no meu coração que Ele queria trazer algo novo, sabe, para essa cidade, né? Que a gente queria propagar o Evangelho de forma diferente. Então, Deus colocou muito no meu coração essa questão de fazer um podcast, de propagar a palavra através do podcast e de vídeos no YouTube, né? Isso aí, eu também tive essa ideia há cerca de 2 meses atrás. Eu cheguei a conversar, inclusive, com o Dieguinho, né? Na época, é como se as ideias começassem a se complementar, né? No caso, porque eu comentei com o Dieguinho sobre um certo modelo, sobre as ferramentas que a gente tinha aqui na igreja para que a gente pudesse estar fazendo esse, esse programa. E aí você veio já com o corpo dele todo e foi tudo se formando, porque as pessoas foram começando a aparecer no ministério e deu certo. Agora a gente está aqui gravando o nosso primeiro episódio. Daí a gente pode concluir que Deus ele une os propósitos, né? Na vida de cada um para o plano dele aqui na Terra, né? Eu lembro que uma vez também, numa comunhão, eu estava conversando com a Isa sobre temas sociais que podem ser trabalhados na igreja, né? Com bases bíblicas e tudo mais. Porque a gente só consegue revelar Jesus em meio de comunhão, né? Assim como nós já temos aprendido. E eu creio também que Deus também colocou isso no meu coração. Eu sou estudante de comunicação e eu via que havia uma necessidade de eu aprimorar um pouco mais algumas ferramentas. Então, foi onde eu orei e pedi para Deus me dar estratégias, né? E eu recebi uma indicação de um curso sobre mídias sociais. E olha só, o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. E o interessante também é que a gente vê tantas ferramentas, né, tantas pessoas trazendo uma direção de Deus na internet, né? E a nossa igreja tem a ideia, né, de trazer isso também para os jovens daqui. Porque às vezes você vê algo distante, você vê palavras distantes, né? Mas às vezes não se aplica na sua vida, não é o seu contexto. E aqui em Nova Friburgo, né, é interessante da gente trazer isso pro pessoal do Aviva, né, sobre uma direção do ministério, né, sobre a nossa cidade, tudo que a gente passa. E também sempre foi propósito do ministério, né? Meio que as ideias vão se concluindo, né? Vão se formando, mas acho que desde quando que o ministério começou a tomar forma, né? Talvez um pouco mais de um ano atrás, que sempre foi desejo da gente fazer algo que pudesse alcançar as pessoas através da internet, né? Com vídeos semanais, trazendo a realidade do ministério, né? Dos líderes do ministério para os liderados e também uma forma de alcançar pessoas que talvez nem morem em Nova Friburgo. Foi até interessante cada um falar também, principalmente parte do Werneck, sobre mídias, o curso de mídias sociais, né? Porque eu lembro que eu falei, essa ideia surgiu na oração numa quinta-feira, no sábado eu fui dormir na casa do meu primo, do Hudson, aí eu conversando com ele, ele falou, pô, cara, gostei da ideia. E eu falei, cara, beleza, então, se alguém aprovou, eu falei, vou começar a investir mais nisso, né? Aí foi segunda-feira, tava com vontade já de comprar um curso de Disascópio na mesa. Tem muito curso muito bom, interpretação bíblica e tal, são coisas que me interessam. Aí o curso ele vem em apostilas, né? Aí foi na segunda-feira, depois de Deus ter falado isso comigo, eu abri o curso depois de ter comprado, e o primeiro curso, né, que vem em apostila, o primeiro curso que estava lá era mídias sociais. Aí Deus falou exatamente assim comigo: eu quero que você use esse curso para trazer isso para a tua igreja, para abençoar mesmo os jovens dessa cidade, né? E é muito bacana a gente saber que que é algo realmente de Deus, que cada um aqui, que Deus colocou no coração de cada um aqui, né? Não foi só no meu, foi no coração de cada um aqui. Então isso é muito, muito bacana. É tremendo porque a gente começa a entender o propósito das coisas em Deus a partir da origem delas. Como foi feito, vai definir qual é o seu propósito. Então, e assim também é com o homem, né? Quando o homem ele foi gerado por Deus, ele teve esse propósito da intimidade. E é isso, né, que é o propósito de vida de qualquer ser humano, né? E é interessante a gente entender minuciosamente o que a palavra fala sobre isso, porque você vai entender que a intimidade ela transforma tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. E assim, como é que a gente vai revelar, né, Jesus Cristo, né? A gente revela ele com intimidade. A gente só vai, tipo, revelar alguém se a gente conhecer essa pessoa, né?
E nada mais justo do que a gente se relacionar com Deus e dessa forma, através do nosso relacionamento com Deus, a gente manifestar Ele. Que é o propósito não só da Viva, mas também desse VivaCast, que é manifestar o céu na terra. E como a gente faz isso? Com relacionamento com Cristo. Bom, o nosso objetivo, como eu acabei de dizer, é isso, né? Tipo, a gente conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, né? É a gente trazer discussão sobre a palavra e trazer, e, tipo assim, a gente se preparar, né? Para o que pode vir, né? Quando a gente for confrontado por alguém, a gente saber como corresponder. O versículo lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto aqui é muito interessante porque fala, assim, detalhe por detalhe daquilo que é o propósito do ser humano, né? Começa falando, né, que a gente é uma geração eleita. Os cristãos foram selecionados de todos os seres humanos para ser uma geração escolhida por Deus. Aí para quê, né? Ser um sacerdócio real, né? Sacerdócio fala daquele que vai à presença de Deus. Então, isso fala sobre a intimidade com Deus. A nação santa, que é santidade, né? Mudança de vida. Então, além de você ser escolhido, você tem a intimidade com Deus e é transformado. Um povo exclusivo de Deus, fala sobre a fidelidade, né? E então fala o propósito, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, o propósito do ser humano entra exatamente nisso, né? A gente foi criado para ter uma intimidade com Deus, uma transformação. Essa transformação é constante, é fiel, e com essa transformação fiel, a gente proclama a grandeza que é o Senhor. Esse é o Evangelho. E eu acredito que essa é a esperança também, né, da gente. A gente propagar uma esperança que o mundo está precisando, né? Que hoje em dia o mundo está precisando de muitas coisas, porque a gente está vivendo num caos, vivendo dentro de uma situação muito, muito ruim. E Cristo, porque a gente é a semelhança de Cristo, e Cristo é a esperança, ele pode botar em nós a esperança para que isso seja falado para as outras pessoas, né? E eu tava dando uma olhada aqui em Gênesis 1:26, no caso, lá no princípio, quando Deus está prestes a criar o homem, que ele pega e fala: Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Entende? Eu acho incrível sobre como Deus aqui já desde o princípio, a primeira coisa que ele estava fazendo para a gente é já liberar o nosso propósito. Nosso propósito, às vezes, a gente acaba meio que se perdendo em procurar outras coisas, como por exemplo, eu vou ser um pastor, vou ser um missionário, vou ser um profeta, alguma coisa assim. Mas Deus, antes de todas essas coisas, inclusive que ele está falando depois sobre a questão de trabalhar, lá no princípio, antes mesmo dele falar sobre a questão do trabalho, ele estava falando sobre fazer o ser humano à imagem dele, ou seja, a nossa imagem, né? Ou seja, dele, do Filho e do Espírito Santo. O que isso significa? Ele, na verdade, ele não estava querendo aqui nada menos do que, primeiro de tudo, que nós revelássemos a glória dele. Que cada um de nós, como igreja, como filhos dele, cada um manifestasse aquilo que ele, o Filho e o Espírito Santo são. Eles são essa unidade, eles refletem a glória, eles refletem toda a santidade. E isso eu acho algo incrível, realmente a gente revelar o propósito através disso. Também não tem como, pegando o gancho do Vitor, não tem como você falar de Deus sem experimentar aquilo que ele já colocou, já fez sobre as nossas vidas. Então, acho que o propósito diante de tudo, diante da palavra de Deus, é experimentar. Experimentar, vivenciar, sabe, ter intimidade, como o Julian falou no início, porque a partir desse momento você começa a testificar e poder revelar Jesus na sua vida e para as pessoas através da sua vida. Amém. Incrível que isso cai até numa das dificuldades que eu tive no início da fé, que foi a ciência contra a religião, né? Porque eu sempre gostei da ciência e sempre busquei muito saber sobre as coisas ao nosso redor. E quando eu me tornei cristão, eu começava a pensar, cara, como que essas duas coisas podem conversar, podem andar juntas. Então eu comecei entendendo pelo Espírito Santo que a ciência nunca lutou contra a religião e nem a religião nunca com a ciência. Porque a ciência sempre foi algo que o ser humano sabe, enquanto a fé, ela fala do produto da equação. É como se fosse a ciência a equação para chegar no produto, e a fé já é o final, entendeu? Já está explicado ali, mas você não sabe como chega aquilo. Então, uma das passagens assim que me marcou muito sobre isso foi Jesus andar sobre as águas, né? Por que Jesus andar sobre as águas era um sinal? Porque pela ciência a gente sabia que era impossível.
Então, a partir do momento em que ele quebra a nossa ciência, que ele quebra a realidade da nossa cabeça e mostra que é poderoso, que é um poder vivo, então aí você obteve fé. Então, você só tem isso experimentando. E algo que eu tava, o que você falou aí agora também sobre a questão do produto, é incrível como a gente vai, às vezes, lendo a Bíblia, que a gente vai descobrindo coisas que somente a ciência está descobrindo hoje, entende? Ou seja, o resultado já estava lá há 2.000 anos atrás, como, por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre a questão da saúde mental, como a sua saúde mental pode influenciar a saúde do seu corpo, entende? E o que que Paulo fala pra gente lá em Romanos 12:2? Para que a gente possa renovar a nossa mente todo santo dia, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que todos sejamos seres humanos saudáveis aqui nessa terra, com mentes saudáveis, com espíritos saudáveis, com corpos saudáveis. E isso agora, coisa de 2.000 anos depois que a ciência foi começar a revelar, foi começar a descobrir. Acho muito bacana. E assim, quando a gente traz isso pro propósito, cara, fica para não pensar, cara, qual é a razão da nossa existência? A gente vive para quê? Eu fico pensando, cara, se eu não, se eu não sou cristão, por que que eu vou levantar da minha cama de manhã? Tipo, por que que eu vou existir? Eu vou existir o quê? Para ter um bom trabalho e tal, viver bem, beleza, mas tipo, é só isso e depois? Acabou? Sabe? Eu encontrei em Cristo, eu acredito que todos nós, como cristãos, encontramos em Cristo um propósito, uma razão de existência, né? É aqui onde a gente fala, cara, eu tenho vida aqui, né? Eu tenho algo por que lutar, eu tenho algo em que acreditar e defender e vamos juntos, sabe? Por isso que eu acho que propósito é algo que me motiva muito falar sobre, porque é algo que é a razão da nossa existência. E a razão da nossa existência é ter relacionamento com Cristo e através desse relacionamento com Cristo, a gente ser moldado pelo Espírito Santo, a imagem e a semelhança dele, e a gente fazendo isso como um corpo, como um só corpo, e como até mesmo o pastor Bill pregou, é, na comunhão nossa com os irmãos, a gente vai manifestar ao mundo, é, a gente vai manifestar ao mundo Cristo, né? Que nós somos a esperança da glória, como a Isabela falou. E entrando assim mais em propósito, né? Provérbios 16:4, só a parte A, né? Que diz que o Senhor faz tudo com propósito. É interessante que a parte B ele fala que até aqueles que não vão crer têm um propósito nisso. Então, assim, se tudo é feito com propósito, até mesmo a palavra que a gente profere para uma pessoa, que a gente direciona para alguém, tem. Né? Em Isaías 55:11, o Senhor disse, né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o meu desejo, e atingirá o propósito do qual eu enviei. Então, isso quer dizer que o próprio Senhor, quando enche o nosso coração de uma palavra, a direcionar as pessoas, a trazer, né, às vezes até mesmo uma indicação, né, de alguma coisa que a pessoa assistir, um versículo ela ler, isso tem um propósito e é do Senhor. Né? Cabe a nós, como cristãos, fazer o nosso propósito, que é falar, que é trazer a edificação através da nossa vida e através do que a gente faz com ela, e o propósito da palavra é cumprido através do poder do próprio Senhor. O Julian estava comentando sobre a questão de qual o sentido da gente levantar da cama de manhã para que a gente possa simplesmente trabalhar e cumprir esse ciclo pelo resto da vida. Cara, antigamente, né, no caso, eu retornei para os caminhos de Cristo há cerca de 2 anos atrás, né? Fiquei sempre, para quem não sabe, eu sempre fui de igreja, né? No caso, de família cristã, mas eu meio que fui perdendo a paixão por frequentar a igreja. E eu passei por um período muito difícil enquanto eu estava lá fora, porque eu me deparei com uma coisa que a filosofia vai classificar como algo chamado niilismo. Ou seja, o niilismo é quando você não encontra propósito nenhum em nada. O niilismo é quando você simplesmente acredita que a sua existência aqui no mundo é vazia, que você chegou aqui, você vem, fica para nada aqui e sabe, e simplesmente é isso, sabe, na sua vida. Você não tem propósito algum. Mas quando a gente chega para dentro da igreja, que a gente já começa a descobrir que Deus tem um propósito para todas essas coisas, cara, eu me descobri o quanto que eu estava equivocado, o quanto que Deus, desde o princípio, ele já estava colocando essa coisa na nossa vida, e quanto que isso dá sentido, cara. Assim, foi um baque impressionante para mim. Então, assim, cara, que todo mundo possa encontrar o seu propósito, que todo mundo possa encontrar o seu sentido, porque
Cara, é um caminho para destruição você viver sem ter o que fazer pelo resto da sua vida, você viver sem ser um propósito. O mundo, ele procura propósito. O problema é que procura no lugar errado. Procura, às vezes, na bebida, na droga, ou tantas outras coisas. E nunca vai ser completo. Nunca vai conseguir, de fato, cumprir esse propósito. Porque ele não foi criado para isso. E Deus, que nos criou com um propósito, que é ter relacionamento e intimidade com Ele, sabe que nós só vamos ser completos quando nós tivermos realmente tendo intimidade e comunhão com Ele. Então, é de suma importância a gente, como cristão, entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, tendo em mente que nosso propósito é ter relacionamento e intimidade com Cristo. E também temos o nosso chamado, que são vários, né? Assim, bases, né? Vamos botar assim, que é primeiramente chamar a ser santo, como Paulo fala que todos nós somos chamados a ser santos, e também com o propósito de pregar o evangelho, que todos nós temos essa função. Complementando um pouco o que o Diego falou, cara, quem vai pregar o evangelho para as pessoas de todo mundo é a gente. O Espírito Santo, ele convence, ele não prega, ele convence. Basta a gente começar e falar. A gente é o instrumento, né, do Espírito Santo se mover na Terra. Eu creio nisso. E eu acho muito interessante que o pastor Bill falou ontem sobre fluir naturalmente. E eu creio que quando a gente está ligado na fonte, que é a fonte de vida, ligado no propósito, isso vai fluir naturalmente dentro da gente, sabe? Não vai ser difícil a gente falar de Cristo, não vai ser difícil a gente viver em santidade, não vai ser difícil, porque isso tudo vai fluir naturalmente na nossa vida. E é isso, eu creio que esse também é o propósito, que a gente flua naturalmente e estarmos sempre ligados na fonte de vida. Né? E a gente entendendo o nosso propósito, como a Isa falou, vai facilitar muito a nossa vivência aqui na Terra. Vai fazer com que a gente entenda o nosso papel como cristão na sociedade. É interessante que a gente tem que estar sempre lembrando do nosso propósito, porque senão você erra o caminho, né? Fala de um caminho. E o AvivaCast, né, ele tem esse propósito em Deus, né? Ele trazer um ensino da palavra do Senhor, né, para a vida das pessoas e através também da vida das pessoas. Então, assim, aqui você vai ver testemunho de pessoas, vai ver pessoas que passaram por situações que você passa, dificuldades que você passa e que venceram na fé. Então, isso vai trazer para você um ensino através do exemplo e também através da palavra do Senhor. E é uma motivação, né? Que, tipo, se ele venceu, eu também consigo vencer. Sim, o nosso propósito também é estar em comunhão. Foi o que Paulo falou, né? Que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos. Que vai trazer alegria, vai trazer motivação, essas coisas. Isso aí. Isabela, eu já ia falar mais ou menos o que ela ia falar. Mas você não tem como estabelecer o reino de Deus sem ter comunhão com Jesus. Mas também você não tem como estabelecer o reino de Deus sem ter comunhão com os irmãos. Senão não é reino. Então, exatamente. Então você não tem como ser igreja sozinho, sabe? Você não tem como declarar Jesus. Você pode até revelar ele de alguma forma através da sua vida, mas sozinho ninguém é igreja. Então você precisa ter comunhão com Jesus, mas precisa ter comunhão com o corpo de Cristo É também. incrível que Deus tem falado isso com a gente, né? Que até na Santa Ceia isso foi dito. Fala, fazei isso em memória de mim, que quando vocês estão juntos, vocês me proclamarão. Então, assim, a Santa Ceia é isso, é comunhão. Então, quando a gente tá junto, a gente proclama o Senhor, através dessa unidade. Exatamente. E Jesus fala, para que o mundo veja que o Pai nos enviou, a gente precisa ser um com o irmão, como Jesus foi um com Deus. Então, galera, basicamente é isso, né? Esse é o nosso propósito aqui na Terra, esse é o propósito da AvivaCast. Então, cara, se você gostou, compartilha com seu amigo, com sua amiga. Não deixe de mostrar esse conteúdo para outras pessoas, porque é dessa forma que a gente vai alcançar mais vidas para Jesus. Contamos com o apoio e ajuda de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau! Valeu.